Mas agora nós vamos falar de um assunto bem sério, que pode até preocupar os pais, ainda mais nessa época de volta às aulas, que é a visão das crianças. Ainda mais agora que eles usam muita tela, isso pode ser ainda mais preocupante. Mas para nos explicar mais, eu recebo aqui o João Arthur Etz Júnior, oftalmologista. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Vamos tentar tirar algumas dúvidas aí da população. Já começo querendo saber sobre isso das telas. É mais preocupante agora as crianças que estão muito no celular? Na verdade, a incidência da miopia infantil ela tem piorado muito nos últimos tempos. Tem trabalhos que mostram a incidência em países diferentes, locais diferentes. No Brasil, não temos dados muito fidedignos, mas acredita-se que mais de 20% das crianças sejam míopes. Estados Unidos, Japão, 40%. Tem algumas regiões de Taiwan e cidades mais Coreia do Sul que chegam até 60%, 70%. Então, está muito relacionado ao uso de tela, sim. Tem uma diretriz da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica que nos diz que isso é difícil de cumprir. Por exemplo, de 0 a 2 anos é 0 telas, de 2 a 5 anos é 1 hora no máximo, de 6 a 10 anos de 1 a 2 horas. Depois de 10 anos está liberado para ficar no máximo 2. Então é difícil, né, da população, dos pais conseguirem cumprir com essas situações, até pelo fato que a maioria trabalha fora, a maioria não tem muito acesso, ficam com pessoas cuidadoras. Então é uma coisa que é difícil de cobrar. E mas até tem as relação com telas, escolas, sim. né? As escolas hoje usam muito em aula as telas. Mas aí a distância é um pouquinho maior, a iluminação é mais correta, então tem que levar em consideração outros parâmetros, não só o uso. Então, se você usar bem usado, por exemplo, a pessoa está usando um pouco de tablet ou celular durante a escola, ela vai descansar o olhar, daqui a pouco ela está lendo aqui, mas depois ela está olhando à distância. Então isso é uma maneira que a gente usa até, explica para os pacientes sobre como deve ser o uso das telas, porque proibir é praticamente impossível, a gente não consegue proibir. Mas a gente dá dicas de como deve ser usada. Você tem que usar, cada 20 minutos você tem que descansar um período. O que é o descanso? É olhar numa distância maior que 20 pés, ou seja, maior que 6 metros de distância. Então, durante um período, 20 segundos, 30 segundos, tem uma regra que a gente fala de 20, 20, 20, ou seja, 20 minutos, 20 segundos, mais que 20 pés. Mas meus pacientes, eu peço para descansar mais, eu confesso, 20 minutos, 1 minuto, ou 2 minutos. Então, é uma coisa assim, e a incidência também está muito relacionada porque os nossos adolescentes, nossas crianças, eles estão muito dentro de casa. Os trabalhos também nos mostram que a falta de atividade outdoor, fora de casa, é uma coisa que também tem uma grande importância nisso. Então, por exemplo, tem alguns trabalhos que dizem, por exemplo, que a incidência na África, por exemplo, é muito menor do que nos países mais desenvolvidos. Então tem sim relação a isso, sobre telas. E a partir de quando a gente precisa levar a criança para uma consulta? Na realidade, a avaliação oftalmológica já começa no berçário, né? Então, porque tu tem aquele famoso teste do olhinho, que os pediatras eles já estão treinados a fazer. Se eles tiver qualquer dúvida no teste do olhinho, você tem que pegar e ir imediatamente levar a criança ao oftalmologista, mesmo recém-nascido. Mas assim, se possível, 6 a 12 meses a primeira avaliação. Se tiver alguma alteração no olho que seja perceptível, olho desviado, ou uma mudança da cor do olho, ou reflexo do olho, aí tem que ser com urgência, logo depois do nascimento. Porque tem doenças que acabam sendo graves, como o retinoblastoma, que é um câncer que dá em bebê recém-nascido. E também, se você tiver uma catarata congênita, pode ficar com o olho preguiçoso, que a gente chama de ambliopia. Então, assim, a prerrogativa o que é? Você levar os pacientes à avaliação no berçário, feita no teste do olhinho. Se tiver qualquer dúvida, chama o oftalmologista para fazer um exame de fundo de olho. 6 a 12 meses, se possível. E a idade pré-escolar, 3 a 5 anos é a primeira consulta. E se tiver qualquer doença oftalmológica, aí você tem que fazer acompanhamento, né? Então, até pelo fato de que, por exemplo, que eu estava citando antes sobre telas, que é a miopia infantil, é uma doença que ela é progressiva. Então, hoje, aquilo que eu expliquei antes, a gente tem uma incidência grande de miopia infantil,
O que eu tenho que me preocupar? É com velocidade de progressão. Então, assim, chegou no meu consultório um paciente, foi diagnosticado que é míope. Ok, a miopia você já tem. Eu tenho que me preocupar com o quê? Velocidade de progressão. Por quê? Porque o paciente automíope ele tem mais riscos de ter complicações ao longo da vida. Então, o automíope, que é acima de 5, ele tem mais risco de ter descolamento de retina, tem mais risco de ter glaucoma, mais risco de ter catarata. Então, você vai ter, eu até brinco, um pacote completo. Miopia com uma complicação. O que eu tenho que estar lá para te oferecer? Pelo menos diminuir a velocidade de progressão. De que forma a gente faz isso? Existem tratamentos para isso. Existem medicamentos. Existem lentes de óculos especiais. Existem lentes de contato especiais. Lentes que se usa para dormir. Então, tudo isso veio a agregar e nos ajudar a o quê? Diminuir velocidade de progressão. Que a incidência a gente sabe que está aumentando, que vai aumentar. Então, eu tenho que me preocupar o quê? Nas complicações futuras que eu posso vir a ter. De que forma? Tentando desacelerar a progressão da miopia infantil. Muito interessante isso até. O meu grau, eu uso lente de contato, o meu grau é 4,5. Então, a partir dos 5, eu já deveria me preocupar um pouco mais. É, isso que diz a literatura. Acima de 5 você tem mais riscos. Correto. Raciocínio, sim. Esse é um assunto que nem todo mundo vai ter complicações, mas o risco pode aumenta. Ter. O índice é maior. Então, você vai pegar, por exemplo, vamos de índices. Quantas vezes eu tenho mais chance de ter descolamento de retina se eu tiver acima de 5? 6 vezes. Quanto por cento eu tenho mais chance, que é a população normal. Se eu pegar, por exemplo, se eu tiver acima de 5, tenho 50% mais chance de ter glaucoma do que a população normal. Tenho 17% mais chance de ter catarata que a população normal. Então, isso é tudo dado estatístico comprovado que a gente está comprando um risco. Como eu tenho que diminuir o risco de comprar? Como eu posso diminuir de comprar algum risco? Prevenindo. De que forma? Tratando, acompanhando e orientando.